nome é Danilo, estou como gerente do projeto Abacate na Sequita Agronegócio. A gente estava fazendo um curso semana e surgiu a dúvida com relação por onde começar a fazer os POPs. Então a gente trabalha no sistema de gestão Lean, que utiliza muito a ferramenta de procedimento operacional padrão, mais conhecido como POP também, né? E tudo que a gente faz é um processo. Desde acordar, escovar os dentes é um processo, entrar no carro, sair dirigindo é um processo, até todas as atividades que a gente faz durante o dia é um processo. Por onde começar a organizar todas essas atividades? Aí o que a gente entende como principal ponto a ser melhorado é diminuir a variação dos processos. E quanto mais complexo o processo, maior chance do resultado ter uma variação. É um conceito que o Tom Ruggles vem trazer no seu livro Ótimo Processo, onde ele diz o seguinte, que a gente tem processos lâmpadas. O que seria um processo lâmpada? É o processo de acender uma lâmpada, o resultado final, que é a lâmpada acesa, independente do jeito que você vai acender, apertar o interruptor, vai dar o mesmo resultado. Então não tem variação no resultado. Pode apertar com o dedo, com a mão, com o cotovelo, que não vai ter diferença no resultado, que é a lâmpada acesa. Aí temos os processos banana. A banana, se você começar a descascar ela pelo lado que vai ali no cacho da banana, ela vai ficar mais fiapo, mais linhas de fibra na banana. Se você começa ao contrário, pro lado oposto, então vai ficar menos linhas de fibras na banana. Mas no final das contas você vai comer a banana. A questão é que vai ter um pouco mais de trabalho ou não, mas o resultado final, que é o consumo da banana, ele vai acontecer da mesma forma. Então já é um processo que talvez poderia ter um procedimento padrão para estar orientando, mas não se faz tanto necessário. Agora a gente tem os processos que são chamados de, ele chama, né, no livro, de processo semáforo, que é o semáforo do trânsito. A gente tem a linha verde, a amarela e a vermelha. E se passar na verde vai ter um resultado, se a gente passar a faixa na linha laranjada tem outro resultado, e na linha vermelha tem um resultado totalmente diferente, pode vir a acontecer um acidente. Então esse tipo de processo, chamado de processo semáforo, o resultado varia muito da forma que o procedimento é feito ou não. Então isso precisa de ser padronizado, esse tipo de operações. Então essa é uma ideia de a gente começar pelos processos semáforos a estar fazendo essa organização do sistema de trabalho, né? E até o Tom Ruggles traz nesse livro que ele tem o Gemba Docs, que é um aplicativo que ajuda a fazer procedimento passo a passo de cada atividade. Eu trago um outro conceito interessante também que eu uso, que é com relação às anomalias. Então nós estamos aqui no local de reunião matinal que a gente faz. Nós temos aqui do lado o quadro de tarefa. Então toda reunião aparece muitas anomalias. Então nós vamos colocando todas as anomalias aqui, o que está pendente, o que está em andamento, o que já foi concluído. Então a partir do que vai surgindo a anomalia, a gente faz uma melhoria daquele processo. Se aquele processo está tendo muita anomalia recorrente, ele demanda mais atenção, ele demanda uma padronização mais rápida em relação aos outros procedimentos. Então é uma forma da gente estar também tendo uma métrica e um indicador de qual procedimento que a gente vai estar implantando primeiro. E outra questão importante também, para quem já tem os procedimentos implantados, é a revisão periódica desses procedimentos, né? Quando que eu vou fazer a revisão? Justamente pela anomalia. Se o procedimento está organizado, mas ainda está aparecendo anomalias, então há necessidade de fazer uma revisão desse procedimento. Então a anomalia vai ser esse termômetro para a gente, esse indicador. E pensando nessa organização, a gente tem 3 modos de organizar. Para resumir, né, daria até mais. Mas 3 modos, que seriam os POPs. O que é o POP? Procedimento Operacional Padrão. Vou mostrar um aqui, que seria o mais simples. No caso, nós temos a equipe que tem uma atividade que é tampar o rastro de pivô. Então, é um procedimento bem simples. Basta separar os materiais, o rastro que está mais fundo tampa e o que está mais raso não tampa. Só que se tampar o que está raso também, não vai ter variação no procedimento. Então, ele não gera tanto confusão. É uma atividade bem simples. Então, um POP, como esse aqui de passo a passo, seria suficiente. Nós temos outras atividades, que é a roçadeira. Então, a roçadeira, ela já é um serviço mais complexo. Aí ele já demanda um CIPOC. O que seria o CIPOC? O C é de cliente, então o cliente que vai
ser depois ali a gente chama de clientes internos, né? Nós temos o resultado esperado, que seria uma saída, aqui a sigla em inglês, output, e nós temos aí os processos, aí que é os cuidados que a gente tem que ter, as etapas que a gente tem que ter dentro do processo. E nós temos aqui o I, seria de insumos, né? Na verdade seria os inputs do inglês, que no caso aqui dessa atividade seria as ferramentas, os insumos que a gente vai estar precisando. E o S seria de supplanter, que são os fornecedores daquela cadeia de valor, né? Então no caso aqui é onde o operador vai pegar as ferramentas que ele precisa, com quem que ele vai procurar para estar pegando. Então cada uma das ferramentas, cada um dos insumos tem aqui onde é que ele vai estar conseguindo encontrar. Então vocês veem que é um processo muito mais complexo. Então a gente não pode resumir. É um processo que, além do POP, ele ainda demanda um CIPOC desse aqui. E a gente fez uma melhoria aqui, que o CIPOC ele era bem simples, em resumido, basicamente as ferramentas e o que teria que fazer, as diretrizes. E como estava acontecendo muita anomalia em cima desse processo ainda, nós precisamos de aprimorar ele de forma mais detalhada. Então a anomalia vai gerando esse termômetro para a gente. E a gente tem um outro processo que seriam as podas do abacate. A poda ela é muito sensível e tem um nível de instrução técnica muito grande. Então, além do POP, do CIPOC, ela ainda tem uma instrução de trabalho. O que vai ter na instrução de trabalho? Cada um dos passos, cada uma das etapas, o que é o ponto-chave naquela etapa e os motivos, que os motivos seriam os porquês de fazer cada uma dessas etapas. Explicando os porquês, aí as pessoas conseguem absorver melhor o conhecimento. E uma questão interessante da instrução de trabalho é que ela vai ser o apoio do método TWI, que é o treinamento no local de trabalho, para o líder. Então o líder vai estar utilizando a instrução de trabalho para estar treinando as pessoas. Depois de um tempo vai repetir aquela atividade novamente. Talvez ele já vai ter esquecido, mas com a instrução de trabalho ajuda ele a lembrar os pontos importantes daquela tarefa. Outro ponto importante é que quando a gente faz utiliza todas essas ferramentas dos POPs impressos, é importante não ficar engavetado nos escritórios das empresas. Então a gente tem que trazer, hoje está tudo exposto aqui no local de reunião, onde todo mundo frequenta todos os dias, então está visível para todos. No local de trabalho, no ônibus que a turma está trabalhando, vai ter essa instrução também. No depósito de ferramentas, onde vai pegar as ferramentas, é o principal fornecedor do sistema, também tem essas instruções lá, que é onde a pessoa precisa de olhar a informação. E nós temos um grupo no WhatsApp só com POPs. Então todos os POPs estão nesse grupo do WhatsApp também. Então isso tem que estar disponível para as pessoas utilizar. Não adianta fazer o POP só para deixar guardado. Ele tem que estar no Gemba junto das pessoas. O Gemba é o local onde as coisas acontecem, o local de trabalho. Feita a dica de hoje? Obrigado a todos.